tarde, tudo bem, Lê? Como é que tá por aí? Tá tudo bem por aqui, Elisa, graças a Deus. E com você? Tudo certo, está animado hoje? Com toda certeza. Hoje a gente vai ter um momento especial de UIC Brasil e de UIC Angola. Que interessante, não é? Com toda certeza, ainda mais com esse tema super especial que a gente está tendo aqui hoje. Mas antes de começar, eu já gostaria de fazer um convite para o pessoal que está nos assistindo, o pessoal que, como você disse, está do outro lado da telinha, para nos seguir aqui, primeiramente, nas nossas redes sociais, primeiramente a arroba de OIC Brasil, né? Siga-nos nas nossas redes sociais e se inscreva também no nosso canal. E também vamos aproveitar para fazer a divulgação desses nossos amigos, para que sigam também as redes sociais do DYC Angola, pois eles estão aqui fazendo essa parceria super incrível com a gente. E, Elisa, o que você tem a dizer a respeito do tema de hoje? Nossa, que tema especial, né? O panorama profético no contexto atual dos Estados Unidos. Que mensagem especial! E eu tenho certeza de que essa mensagem é o que a gente precisa no momento que a gente vive, não é? Muitas coisas estão acontecendo, está tendo muitas. Como que vai ser com esse novo presidente? Enfim, então é uma informação que você precisa estar atualizado, entender como que tudo isso vai funcionar. E acredito que o mais do que entender, né? Estar ligado à palavra para a gente saber como atuar nesse momento que a gente vive, né? Eu acho que essa é a questão mais importante. Certamente, com certeza. Tá animado? Com toda certeza. Hoje a gente vai ficar aqui para baixo. O pessoal da DUS Angola que vai estar cuidando da programação, mas a gente tem certeza que vai ser uma bênção. E então compartilha com seus amigos, porque Lê, Porque coisa boa precisa ser compartilhada. exatamente. Então você aproveita e compartilha com seus amigos, porque a mensagem de hoje vai ser especial e não importa de onde você é. Se você fala português, aqui é o seu lugar, entendeu? Então é isso. Certamente. Muito bom. Então, acho que a gente faz uma oração inicial aqui, Lê. Certamente. Você ora pra Vamos gente. orar então. Ora sim. Oremos. Pai amado que habita nos altos céus, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui nesse momento tão especial, com um tema super relevante, do qual todos nós precisamos entender, Pai, no que diz respeito ao tempo em que vivemos e, sobretudo, também a tua vontade para as nossas vidas. Abençoe toda esta programação, que possa alcançar o maior número possível de pessoas e que teu Espírito, Pai, toque em cada um e ajude-os conforme a sua necessidade. Fica conosco em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, pessoal, fiquem aqui com a galera da GUSC Angola. Até daqui a pouco a gente volta ainda por aqui. Olá, olá a todos, cordiais saudações, muito boa noite, todo o pessoal daí do Brasil. João Arivelton Zacarias é meu nome. A partir do JC Angola, nós estamos a transmitir e olha que hoje temos um tema muito importante. Olá, Elisa, olá, Leonardo. E aproveitem a partilhar essa live para mais pessoas, para que todos eles tenham acesso. João Arivelton Zacarias é meu nome, como já fiz na nota introdutória, não é? Comunico para vocês a partir do JC Angola, que é uma equipa também similar a vocês, que está empenhada em expandir o evangelho para diversas partes do mundo, ok? Então, estamos juntos. Hoje teremos uma live muito importante. Nós temos o nosso convidado, o pastor Vanderlei, que estaremos a tratar sobre o panorama profético, não é? Muitos acontecimentos que estão a surgir nos últimos dias e, na verdade, nós precisamos entender se não só passa de um alarmismo similar às outras vezes, não é? Será que os adventistas não são, de certa forma, alarmistas? Entrou um presidente e eles acham que isso vai acontecer? São muitos nomes que fomos conotados, mas nessa live vamos aproveitar essa oportunidade especial para tratar com mais especificidade sobre esse assunto e, claro, seremos norteados pela Bíblia, que é a nossa lex magna, a nossa norma de conduta, a nossa ordem, a nossa direção. Então, eu passo agora também para a equipe JC Brasil. Eu não sei se estão aí presentes, eu gostaria de saber se o nosso convidado já está, para ver se nós começamos com a nossa live. E olha aqui, dei boa noite para vocês, porque aqui em Angola, nesse momento, são 19 horas. 19 horas aqui em Angola é que são. Agora, enquanto nós aguardamos que o nosso convidado de hoje se manifeste, né? Aguardamos pelo pastor Vanderlei, nós gostaríamos de partilhar com vocês. Aqui em Angola existe um campo vasto a ser apregoado e muitas pessoas estão se convertendo à mensagem adventista, muitas delas. E também nós contamos sempre com o vosso apoio. Contamos sempre com o vosso apoio, porque nós entendemos que quando nos ajudamos uns aos outros, o Evangelho de Cristo vai além. Não precisamos tornar isso sistematizado só para
uma área, né? Tudo mecânico, mas precisamos encarar o Evangelho de Cristo como uma responsabilidade pessoal. E se nós somos alcançados, naturalmente precisamos também alcançar as outras pessoas, que essa é a missão que Jesus deixou para nós. Agora eu gostaria, estamos aqui a criar condições para consigamos inserir o nosso pastor, nosso querido pastor Vanderlei, para darmos início à nossa live. Transmito para vocês a partir de Luanda, não é? Isso é a África. Eu notei que existem alguns irmãos brasileiros. Eles perguntaram para mim, uau, em África também existem países que falam português. Existem, Angola é um desses países que fala português aqui em África, para transmitir propriamente a partir da província, o estado, do estado de Luanda, não é? Nós estamos aqui agora a inserir o nosso querido pastor e convido a todas as pessoas que estão acompanhando a nossa live a partir da Angola também, que nos ajudem a espalhar, ajudem-nos a expandir, para que mais e mais e mais pessoas sejam alcançadas e que essa live de hoje seja um êxito. Estamos aqui já a criar condições para tal. E nós temos muitos temas, fora desse que estamos a falar hoje. A nossa agenda GIC Angola, GIC Angola, temos muitos temas. Dentre esses temas, nós temos espaço de saúde e tudo mais. A nossa página, como o próprio nome diz, já é o GIC Brasil, você pode acompanhar-nos. Bom, o pastor Vanderlei já está por sinal em minha, eu gostaria de saudá-lo. Olá, olá, pastor. Será que está aí próximo? Seja bem-vindo, pastor Vanderlei, mas eu não consigo ouvi-lo. Eu não sei se o microfone está desligado. Podia dar um toque aí no microfone, talvez esteja desligado? Pastor, eu acho que você teve problema com o som. Talvez se você sair e entrar de novo dê certo. Às vezes isso acontece mesmo com a gente. Ok. Então, estamos a ter aqui alguns problemas com o som. Vamos dar um jeito de conseguirmos essa coisa de internet é assim que funciona. Vamos lá dar um jeito para ver se nós conseguimos criar todas as condições possíveis para que consigamos transmitir essa live maravilhosa para todos vocês. Será que nós temos o pastor agora? Elisa, estás aí? Olá, Josarias. Você me escuta, Josarias? Agora sim, pastor Vanderlei, seja bem-vindo, consigo ouvi-lo na perfeição. Obrigado. Muito Bom, boa noite, boa tarde para ti. Ok, boa tarde e boa noite e bom dia e o que mais houver. Seja bem-vindo, querido pastor. É uma honra tê-lo aqui, né? Uma pessoa que tem inspirado muitas pessoas também aqui em Angola, em que nós estamos. Temos acompanhado o excelente trabalho que o pastor tem feito e muito bom trabalho. E somos muito gratos por ter aceito esse convite do GIC Angola. Ok, é um prazer. Vamos em frente. Muito bem, pastor Dorrentes. Bom, nesses últimos dias que nós estamos a acompanhar e para todas aquelas pessoas que naturalmente são atentas, estamos acompanhando os últimos dias que os acontecimentos estão a se passar muito rápido. No passado, na verdade, as coisas aconteciam, mas não aconteciam com tanta velocidade como está a acontecer hoje. Até as pessoas conseguiram dar conta, conseguem notar que alguma coisa estrondosa está para acontecer. Eles acham que alguma coisa vai acontecer. Só que muitas dessas pessoas não sabem de concreto o que vai acontecer. Mas nós, os adventistas, nós, os cristãos, somos norteados por um relógio, esse relógio profético. E nós entendemos que tudo aquilo que acontece, na verdade, já foi predito. Algumas pessoas sabem, conseguem acompanhar os sinais. Infelizmente, as outras pessoas ainda continuam distraídas. Eu gostaria de introduzir o pastor com a seguinte pergunta. Pastor, como é que essa questão dos Estados Unidos, não é? Por que os Estados Unidos? Essa é a primeira pergunta. Existem muitos presidentes que sobem ao poder. O Emmanuel Macron subiu, se calhar o João Lourenço, nosso presidente, subiu. Muitos outros presidentes conseguiram chegar ao trono e não se diz nada, não é?
Por que sempre os Estados Unidos? Nós queremos entender como é que os Estados Unidos, essa questão deles, eles se inserem, né, na profecia apocalíptica bíblica, não é? Por que os Estados Unidos e como é que os Estados Unidos se inserem nessa visão apocalíptica? Essa é a primeira questão que eu gostaria de introduzir ao pastor. Ok, Joselias. Então, como você disse, é verdade, as coisas relacionadas com os Estados Unidos chamam muito mais atenção do mundo inteiro, porque os Estados Unidos da América são o império, né, contemporâneo. E quase todo o planeta está conectado, né, ao império. De alguma forma, a política do império, a economia do império vai afetar as demais nações. Assim como a economia e a política das nações mais ricas, né, daquelas que mais produzem. Então, as políticas deles vão afetar as demais nações. Mas o que nos importa nesse momento, né, não é nem assim, a influência, o impacto da política e da economia americana no mundo, mas a conexão, né, dos Estados Unidos da América com os acontecimentos que são considerados proféticos. Então, eu gostaria de introduzir esse tema, né, falando sobre a ligação, né, dos Estados Unidos da América com os impérios antigos. Veja, por que os adventistas falam acerca dos Estados Unidos, né, quando eles leem Apocalipse 13? Então, eu vou começar de fora da Bíblia e depois nós voltamos, né, e tratamos da questão dentro da Bíblia. Então, vamos lembrar alguns símbolos, algumas imagens, alguns eventos, né, que conectam os Estados Unidos com os impérios antigos, como o Egito, como a Grécia, Roma, né, Roma papal, entre outros. Então, vamos lembrar que na praça principal da cidade de Washington, no chamado National Mall, né, que é a praça central de Washington, o principal símbolo, o principal monumento, né, naquela praça, na capital americana, é um obelisco, que é o Memorial Washington. Então, os pais fundadores da República, né, eram maçons, e quando, então, eles realizaram, né, a Revolução Americana e conseguiram a independência da América, então eles se preocuparam com a construção da capital, né, dos Estados Unidos, que para eles já seria a capital do Império. Então há inúmeros monumentos na cidade de Washington, mas esse muito nos chama atenção, que é o obelisco. Por quê? Porque o obelisco é um símbolo que vem do Egito, né, do Antigo Egito. Além disto, na Praça de São Pedro, em Roma, né, em frente à Catedral de São Pedro, no centro da Praça de São Pedro, também há um obelisco. Então, esta figura, este símbolo, né, mitológico, conecta esses impérios. Quer dizer, porque os americanos, que têm uma tradição protestante, né, quiseram colocar um obelisco na praça principal de Washington, para mostrar para as demais nações, né, que eles se consideram herdeiros da tradição imperial. Quer dizer, o espírito do império, né, o papel do império no mundo, então, correu por diversas nações, desde o Egito, passando por Roma, e então os americanos consideram que eles são o império contemporâneo. Nós podemos lembrar também alguns símbolos que estão na cédula de $1. Então, ali tem uma pirâmide truncada, com a expressão Novus Ordo Seculorum, né, nova ordem dos séculos. Então, quando esse símbolo foi desenvolvido, ele está na cédula de $1, né, então os pais fundadores também entendiam que aquele símbolo configurava, né, o ideal da América de retomar o poder imperial, que havia se perdido, né, com o Império Romano e depois do Império Papal, desde a Revolução Francesa. Desde a queda de Roma, né, e depois com o enfraquecimento do papado no final da Idade Média. Então, os americanos usam a pirâmide, né, como uma maneira de conectar a sua nação, né, ao Império Egípcio, que, segundo consta, inclusive, né, é de onde surgiu a maçonaria. E os pais fundadores da República também eram maçons. Na cédula do dólar, onde está o grande selo dos Estados Unidos, também tem uma águia, a águia de cabeça branca. Esta águia é um dos símbolos, né, da nação americana. A águia era também um símbolo, né, do Império Romano. Império Romano. Então, com esses símbolos, a América se conecta, né, com esses impérios. Eu quero lembrar também, né, para vocês que a Estátua da Liberdade, que tem símbolos solares na cabeça, né? Aquela estátua foi feita a partir da deusa romana, que também tinha símbolos solares na cabeça.
Muito bem, então qual a importância, né, de os Estados Unidos terem esses símbolos imperiais? É que os Estados Unidos não se apresentam perante o mundo, né, como mais uma nação, mas a nação soberana, a nação que se julga, né, responsável pela ordem do mundo. Por isso o lema, né, Nova Ordem Mundial, que eu mencionei, está escrito em latim no símbolo do grande selo dos Estados Unidos. Então a América se apresenta para o mundo como um novo império. E daí, Josarias, é muito bom lembrar e frisar aqui, né, que o povo de Deus, desde o Egito, né, o povo de Israel teve uma relação direta com os impérios. Ou seja, o povo de Deus está em conexão direta com os impérios ao longo da história. Então, os israelitas desceram para o Egito socorreu a família de Jacó, depois escravizou os israelitas. E aí vem Moisés, né, liberta o povo de Israel do cativeiro egípcio. Mais tarde, né, a Síria invadiu o reino do norte de Israel. A Síria foi o segundo império. Depois a Babilônia, né, invadiu a terra de Judá. Então, esta relação do povo de Deus com o império desperta, né, o nosso olhar para a relação que agora mantém, né, os Estados Unidos da América com o povo de Deus que se julga ser herdeiro da aliança com Deus. Muito bem, então nesse panorama inicial, eu quis lançar esta base, né, esta visão, essa perspectiva geral, em que nós percebemos assim uma distinção, não é só uma nação poderosa do ponto de vista econômico, social, político, cultural, é uma nação que exerce um papel imperial. Ela influencia, ela mantém tratados, né, ela pressiona, emite sanções, né, contra outras nações, porque ela deseja organizar o mundo, né, à sua maneira. E isto é algo perceptível desde a Segunda Guerra Mundial, especialmente. Mas antes disso, no século XVIII, né, os americanos já consideravam a nação deles, né, o Império Contemporâneo. Então, Josarias, esse é um panorama, né, inicial para nós pensarmos sobre os acontecimentos correntes relacionados com os Estados Unidos da América. Muito bem, pastor Vanderlei. Então, nós conseguimos perceber um pouquinho a distinção que existe entre os Estados Unidos da América e os outros países. Porque, na verdade, nós perguntávamos por que os Estados Unidos? Por que os Estados Unidos? Durante o tempo, muitos impérios foram se levantando. Eu estava a ler o livro do pastor Vanderlei Dornelles, O Último Império, e destacou sobre alguns impérios que foram se levantando. E depois nós fomos refletir um pouquinho. E para já recomendo às pessoas, né, pessoa que nos ouve a partir de Angola, nos vê a partir de Angola, a pegar o livro do pastor. É um livro, olha, super interessante. Dentre os vários livros que o pastor tem, mas O Último Império, vou aconselhar as pessoas a acompanhar. Então, muitos impérios foram se levantando, mas os Estados Unidos sempre ganhou realce hoje, especialmente estabelece lei, estabelece sanções contra os países. Nós estamos acompanhando o que está acontecendo na Ucrânia, nós estamos acompanhando o que está acontecendo, por exemplo, no Afeganistão e tudo mais. Na verdade, todos os países procuram aliar-se aos Estados Unidos, porque quem está contra os Estados Unidos praticamente está contra o mundo, é isso que acontece, né? Pastor, então é muito interessante o tema, nós conseguimos compreender, afinal de contas, não tinha como outros países se enquadrarem, mas os Estados Unidos apresentam todas essas características para entendermos que a verdade, a profecia bíblica aplica-se diretamente para ela. Por isso, enfatizar sempre os Estados Unidos. Os adventistas sempre enfatizam também sobre os Estados Unidos. As outras igrejas nem tanto. Quando nós lemos os comentários bíblicos, geralmente anticristo e tudo mais relacionado ao Apocalipse, não mencionam muito os Estados Unidos, mas os Estados Unidos é muito mais mencionado, especialmente na visão adventista. O que é isso, pastor? Isso é exclusivismo nosso, devemos entender assim. Qual é o papel profético dos Estados Unidos, segundo a nossa visão adventista do sétimo dia, não é? Como é que nós vamos compreender isso, pastor? Ok, muito bem. Então, quando falamos da visão adventista, estamos falando de uma interpretação profética, né, que os adventistas fazem do livro de Daniel e do livro do Apocalipse, principalmente. Isto desde o século XIX. Então, os fundadores pioneiros adventistas, né, eram americanos. A igreja adventista surgiu na região nordeste dos Estados Unidos. Naquele tempo era a região norte. Depois a América cresceu um pouco para o oriente, ou para o ocidente, né, para o oeste. E então aquela região agora é uma parte do nordeste dos Estados Unidos.
Muito bem, então, eu gostaria de pontuar agora, Josarias, veja, uma perspectiva assim, religiosa, né, relacionada com a América. Então, eu falei dessa perspectiva cultural, imperial, histórica, né, em que nós percebemos uma ligação, um vínculo, né, dos Estados Unidos da América com os impérios antigos, através dos símbolos, da cultura imperial e assim por diante. Do ponto de vista religioso, vejam, é interessante considerar, né, que a América, na Revolução, em 1776, proclamou, né, a separação de igreja e Estado, porque os pais fundadores da República conheciam bem, né, a realidade europeia, em que a religião influenciava, né, o Estado europeu, os Estados europeus ao longo de séculos. E isto resultou em tragédias, em guerras religiosas, na Inquisição, né, e muitas mortes. Então, os pais fundadores da República, através da iniciativa mais pontual de Thomas Jefferson, proclamaram, né, que a América seria uma república em que igreja e Estado, né, religião e política estariam dissociados. E aí vem a expressão o muro de separação entre igreja e Estado. Mas é muito interessante, né, frisar que a América, de fato, nunca separou, né, definitivamente religião de Estado. Então, vou lembrar alguns aspectos, né, que nós vemos desta virtual ligação entre religião e Estado na América do Norte. Primeiro ponto, quando o presidente dos Estados Unidos, né, assume o governo, e Donald Trump fará isto, né, em janeiro, ele faz um juramento, né, com a sua mão direita sobre a Bíblia. Eu tenho aqui minha Bíblia, né? Então, por que o presidente americano, né, jura fidelidade, coerência, justiça, né, com a sua mão sobre a Bíblia? Isto significa que, para a cultura americana, a responsabilidade, né, final, última, mais importante, né, do governante americano é para com Deus. É para com Deus. Então, por isso ele jura, né, fidelidade, honestidade, transparência, etc., né, com a mão sobre a Bíblia, como se ele estivesse se comprometendo diante de Deus a fazer a vontade de Deus. Então, há um autor, né, chamado Robert Bellah, que escreveu um artigo, né, está em inglês na internet, aqueles que têm interesse podem buscar, o nome do artigo é The Civil Religion in America, a religião civil na América, de Robert Bellah. Então, ele destaca, né, vários elementos da cultura americana, em que nós percebemos, através deles, né, uma aproximação, na verdade, um vínculo, né, entre religião e política na América do Norte. Então, o primeiro ponto é esse, né, do juramento do presidente com a mão sobre a Bíblia. Outro ponto, na história americana, né, podemos lembrar, por exemplo, de Bill Clinton, que foi presidente dos Estados Unidos na década de 90. Ele foi acusado de um relacionamento, né, inadequado com uma secretária, uma estagiária na Casa Branca. Então, ele se envolveu em diversos problemas, ele perdeu a opinião pública, né? E então o Bill Clinton aparecia, sabe, na imprensa, né, com a sua Bíblia na mão. E ele dizia que estava encontrando, né, refúgio, conforto, consolo e fortalecimento nos salmos bíblicos, especialmente nos salmos de Davi. Ora, então, isso é uma questão, assim, intrigante, né? Para um governante europeu, até mesmo brasileiro, né? O presidente da nação aparecer com a Bíblia na mão, orando a Deus, né? Seria uma coisa, assim, impressionante e até impensável, porque igreja e Estado são separados, né, nas repúblicas seculares. Mas na América não é assim. O presidente dos Estados Unidos se julga um servo de Deus. Eu gostaria de lembrar também que todos os presidentes americanos, né, em todos os seus discursos, sempre mencionaram Deus. Desde George Washington até o atual presidente, né, o Joe Biden. Então, ao discursar a nação americana, o mandatário da nação, né, fala em nome de Deus. E eles sempre usam a frase, né, God bless America. Deus abençoe a América. Seria estranho, né, se o presidente, um primeiro-ministro alemão ou um presidente europeu, né, fizesse um discurso e dissesse Deus abençoe, né, a França, a Itália, porque lá são estados laicos. O Estado americano, então, se julga laico, mas ele tem uma abertura para a religião.
Então, se você buscar pela internet, poderá encontrar em alguns sites, né, que tem todos os discursos dos presidentes americanos. E, principalmente, há uma atenção especial em relação a Deus, né, e a bênção de Deus sobre a América no discurso de inauguração de mandato e também no discurso do Estado da União. Então, nesses discursos, né, o presidente sempre vai utilizar a frase Deus abençoe a América. E ele fala, né, da providência, ele fala de Deus, como se estivesse fazendo uma coisa normal, né, dentro da esfera pública do Estado. Mas, para um Estado que diz que separou religião de Estado, né, de política, esta é realmente uma situação bastante incomum. Então, eu lembrei 3 eventos principais. O presidente jurar com a mão sobre a Bíblia, o presidente aparecer lendo a Bíblia, mencionando que ele ora a Deus nos momentos de dificuldade, e mencionei também o fato de eles sempre falarem de Deus nos discursos, né, que eles proferem. Então, isto mostra para nós que os Estados Unidos da América, desde o princípio, tem sido uma nação que hipoteticamente separa religião de Estado, igreja de Estado. Mas, na prática, há uma infiltração, não é uma inserção da religião dentro do Estado americano, ao mesmo tempo que há inserção dos aspectos civis, né, dentro das religiões, das igrejas. Por exemplo, os pastores não pagam imposto de renda. Se uma igreja contrata um pastor não americano, o Estado americano, né, dá o green card para ele de imediato. Então, os pastores têm certos privilégios porque na América eles não são simplesmente profissionais, eles são sacerdotes, né, não só perante o povo, mas perante a nação. Então, Josarias, é interessante lembrar esses fatos, né, enquanto nós consideramos esta questão da vinculação dos Estados Unidos da América, né, com a profecia bíblica. Então, a profecia bíblica nos fala muito de relação de igreja e Estado, eu vou falar disto oportunamente, dentro do Apocalipse. Então, eu estou mostrando a princípio, né, esse panorama geral da história americana e destacando, né, esta presença da religião, dos aspectos eclesiásticos, né, religiosos, dentro do Estado americano. O que sinaliza para nós que não é difícil que a América realmente venha a assumir uma posição, uma atitude, né, política semelhante à dos Estados europeus no passado, na Idade Média, visto que eles, de fato, não separam religião e Estado, né, de forma definitiva. Ok, Josarias? Eu não falo ainda do Apocalipse, nós vamos entrar e vamos ler alguns textos do Apocalipse, tá? Não percebi, pastor. Pois não? Sim, o pastor dizia mais uma coisa antes de eu começar. Ah, sim. Então eu disse, eu ainda não li nenhum texto do Apocalipse, mas nós vamos fazer isso oportunamente na medida que o nosso diálogo aqui for se expandindo, tá? Exatamente. Obrigado, pastor. Então, nós conseguimos compreender, na verdade, muita coisa. Nós falamos que é uma bomba que vem do outro lado do oceano. Então, nós estamos a compreender e notamos que o assunto, na verdade, é muito, muito, muito sério. Pastor, houveram eleições no Brasil, concorreu a Kamala e o Donald Trump, e no meio de incertezas e tudo mais, hoje em dia o mundo, o empoderamento feminino praticamente está em todas as partes do mundo, não é? A questão do empoderamento da mulher enquanto pessoa, que também pode contribuir e tudo mais, o homossexualismo, direitos iguais e essa coisa toda. E houveram incertezas, não é? Mas no meio de todas essas incertezas, o Donald Trump ganha as eleições e se torna, de novo, o presidente dos Estados Unidos. Um regresso à casa de Donald Trump. Pastor, como é que nós devemos considerar? Isso nos introduz à terceira pergunta que eu queria fazer ao pastor Tornelis e que já apoquenta também. Como é que nós devemos considerar o atual cenário político americano e do restante do mundo nesse contexto profético, não é? Essa questão de guerras aqui, guerras aí, desse novo contexto político americano com o regresso de Trump à Casa Branca e tudo mais. Esse novo contexto político, pastor, o novo cenário político americano, como é que nós devemos considerar isso no ponto de vista profético? Ok, Josadias. De fato, o ex-presidente, né, ganhar a eleição não seria, por si só,
uma novidade ou algo que realmente despertasse a atenção. A questão que realmente chama a nossa atenção e que dá um sinal de alerta, né, para que as pessoas estejam atentas, né, em estado de vigilância, conferindo, né, as coisas bíblicas com as coisas do mundo de hoje. Então, é o fato de este político, né, Donald Trump, ter ganhado a eleição com uma bandeira, né, vamos dizer, uma bandeira relacionada com as igrejas. Quer dizer, ele levantou, né, a bandeira de defender os interesses das igrejas, dos religiosos, das comunidades, né, religiosas. E não são só os evangélicos que estão com Donald Trump. Ele tem apoio, né, ele tem bases entre os católicos, entre os evangélicos, entre os pentecostais, entre os protestantes históricos, até mesmo entre os judeus, né? Então há uma ampla diversidade religiosa, né, na base política de toda a campanha do Trump, assim como também houve, né, no primeiro mandato dele, e assim como também houve essa ampla base religiosa diversificada, sabe, no governo do George Bush. Então, nesses últimos anos, nessas últimas campanhas, né, os republicanos se aproximaram bastante dos religiosos, né, estabeleceram bastante pontos de contato com eles e passaram a defender os interesses, né, e as bandeiras dos religiosos americanos. Então, eu quero frisar, de católicos, de judeus, de protestantes, evangélicos, pentecostais e assim por diante. Então, é muito significativo, deve chamar muito a nossa atenção o fato, né, de que há uma emergência, sabe, da direita, né, na Europa e na América do Sul também. E isso ocorre, né, através de um debate, um conflito assim evidente, forte, sabe, renhido, eu diria, né, entre direita e esquerda. O debate de direita e esquerda é normal e ele seria salutar na maior parte dos contextos, mas hoje é uma situação diferente, porque a esquerda assume posições extremadas para um lado e a direita, né, posições extremadas para o outro lado. Então, que nós temos uma polarização que se aprofunda, sabe, gradativamente. A gente percebe isso no Brasil, percebe isso nos Estados Unidos com mais intensidade e também em alguns estados europeus. Isso não é um bom sinal, porque se as pessoas vão para o governo, né, para governar com base em bandeiras de movimentos extremos, isso é sempre um risco, será sempre um problema. Então, chama a nossa atenção o fato de que o cenário político atual dos Estados Unidos, né, é de uma predominância de bandeiras de direita e de um antagonismo muito forte com as esquerdas, e isto produz uma polarização que não é salutar. Muito bem, então, neste contexto, eu vou lembrar algumas questões relacionadas com o Apocalipse. Por que nós consideramos, nós adventistas, né, consideramos que os Estados Unidos da América são um poder previsto na profecia? Onde é que está, né, o fundamento desta interpretação, desta visão? Então, eu falei de questões políticas, históricas, sociais, culturais, né, simbólicas da cultura americana, ou do Estado americano. Falei dessa questão religiosa, né, presente no governo americano. Então, a religião está presente na esfera pública da América desde a sua fundação. Mas eu destaquei que agora, né, há uma polarização crescente, e nesta polarização, né, a direita política americana está conectada diretamente com as bases, né, religiosas, das igrejas, das comunidades, sabe? E eles têm expectativas, eles têm planos, né, eles têm projetos, eles estão preocupados com a decadência, sabe, da religião na América, eles querem buscar reformas, eles querem que o braço do Estado, né, favoreça a religião para conseguir fortalecer o movimento religioso, fortalecer, né, as igrejas, melhorar a frequência das igrejas. Os religiosos têm interesse, né, de que a política americana assuma, né, a defesa dos interesses religiosos para restaurar a nação, para reformar a nação. Os religiosos se preocupam com a escalada de drogas, sabe, com a corrupção. Eles se preocupam com o amplo processo de secularização, né? E para tudo isto, eles enxergam no Estado, né, um poderoso aliado para conter os movimentos, né,
que eles consideram serem negativos na sociedade. Muito bem, então, onde é que os adventistas encontram, né, a América na profecia bíblica? Então, Josarias, eu vou mencionar duas passagens principais, e uma delas, né, Apocalipse capítulo 12. Então, em Apocalipse 12, temos a visão, né, da inimizade entre a mulher e o dragão, a mulher e a serpente. Isto vem desde Gênesis 3,15, né, no contexto bíblico. Então, aqui nós temos o dragão que está perseguindo a mulher. Ora, a mulher é uma metáfora, né, dos profetas para o povo de Deus, a noiva do Cordeiro, né? Então, isso é uma figura desde o Antigo Testamento. Na verdade, quando Deus fala, né, que iria colocar inimizade entre a serpente e a mulher, aquela mulher não era Eva, era a mulher como uma representação da comunidade do povo de Deus. Então, assim, nós encontramos, né, o dragão ou a serpente perseguindo a mulher em Apocalipse 12. E aí há um período, né, em que o dragão persegue a mulher por 1260 dias, 42 meses, né, segundo Apocalipse 13. Que período é este, né? O período profético bíblico, né, é sempre dado na proporção de 1 ano para 1 dia, assim como o império, né, é representado por um animal. Então, há uma miniaturização do império na figura do animal e há uma miniaturização do período de 1 ano para o período de 1 dia. Então, o dragão persegue a mulher por 1260 dias, né? Os protestantes, adventistas, presbiterianos, luteranos, né, calvinistas, muitos deles, desde a Reforma, né, relacionaram esses 1260 dias, anos, né, com o período da Idade Média, em que o papado medieval exerceu um poder, né, sobre as comunidades cristãs, e muitas delas foram até dizimadas, né, em diversos eventos históricos. Os próprios papas, né, mais recentes reconheceram isso, e João Paulo II até pediu perdão por isso. Muito bem, em Apocalipse 12, né, quando termina o período dos 1260 dias, anos, aí então a Bíblia diz assim, Apocalipse 12, verso 16, ó, a terra socorreu a mulher. A terra socorreu a mulher. Então a terra aqui, vamos dizer, uma região, né, em que a mulher perseguida na Europa encontra abrigo, encontra refúgio. Ora, falando historicamente, né, os protestantes fiéis à Bíblia, perseguidos na Europa, olharam para a América recém-descoberta, né, isso no século XVI, XVII, como um possível refúgio. E foi aí que eles refugiaram. Muitos protestantes vieram para a América do Sul e muitos protestantes mais, né, foram para a América do Norte. Então, a colonização americana, do norte da América, né, foi predominantemente protestante. Isso é histórico. Então, nós olhamos para esta expressão bíblica, né, que a terra socorre a mulher da perseguição do dragão, né, e enxergamos aí, né, este evento histórico em que os protestantes perseguidos, né, na Inquisição em toda a Europa se refugiaram nos Estados Unidos da América, quer dizer, no território, né, que hoje são os Estados Unidos da América. Então é muito interessante frisar esse ponto aqui da passagem, a terra socorre a mulher, porque a América então se torna o lugar de refúgio de todos os perseguidos. E é interessante que isso não foi a América protestante sozinha, isso foi uma parte da colonização protestante, né, instalada na região de Rhode Island, região hoje de Nova York, né, e ali se instalou uma colonização protestante que garantia liberdade religiosa irrestrita, porque os protestantes do norte, da região de Massachusetts, né, eles não defendiam liberdade religiosa irrestrita. As pessoas não podiam trabalhar no primeiro dia da semana, que eles consideravam ser o sábado deles, não podiam falar com os mortos, isso era uma coisa criminosa nas colônias protestantes, a bruxaria era penalizada com pena de morte, né? Então as colônias protestantes do norte eram absolutistas, e eles diziam, as pessoas são livres, mas para fazer o que é certo. Mas a colônia depois britânica, protestante, da região de Rhode Island, que depois se espalhou para Nova York, né? Estas colônias passaram a defender um princípio diferente, de liberdade restrita.
E aí judeus saíram da América do Sul e foram para lá. Holandeses saíram da região do Recife, né, de Pernambuco, do Brasil, do Nordeste, né, e foram para lá. Porque aqui eles eram perseguidos, né, pela Inquisição, pelos jesuítas na época, século XVII. Então, Josarias, a América é esta região, né, que deu guarida, refúgio, liberdade religiosa para aqueles que eram fiéis à palavra de Deus. E aí é muito importante frisar que os protestantes que saíram da Europa, da Inglaterra, né, quero frisar, para fundar as primeiras colônias protestantes no Novo Mundo, não permitiam qualquer tipo de religião na América. Então, esta colonização, essa segunda colonização protestante, que deu liberdade religiosa, né, foi uma colonização específica. E foi dali, dessa região, que saíram os pais fundadores da República, que depois separaram a igreja de Estado. Pois bem, Josalias, agora, seguindo no texto bíblico, então, primeiro o profeta diz que a terra socorre a mulher. E a América é a nação, né, cuja revolução promoveu liberdade religiosa. Primeiro, antes, né, do que a Revolução Francesa, que foi em 1789, e a Revolução Americana foi em 1776. Então, 13 anos antes de a Europa começar a separar a igreja de Estado, né, a América já havia feito isso. É a terra abrindo, né, espaço, né, dando guarida à mulher, segundo Apocalipse 12. Mas aí o profeta, né, segue, né, no capítulo 13, aí ele diz assim, que ele vê emergir da terra uma outra besta. Olha, então, na região em que a mulher é acolhida, né, ao final da Idade Média, ali vai surgir um poder perseguidor. Então, essa besta em Apocalipse 13, 11, né, que forma a imagem da besta, é um poder perseguidor daqueles que querem ser fiéis à pura palavra de Deus, que querem obedecer à lei de Deus. Muito bem, então, Josalias, aí está esse panorama, né, profético relacionado com os Estados Unidos da América. A terra, a América, socorre a mulher, mas depois a terra, a América, vai perseguir a mulher. E aí vem, então, a figura, a imagem da besta, né, que tem uma marca para ser colocada sobre as pessoas, de forma que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca. Aí, então, agora é a América, depois do período de liberdade religiosa, né, passando a ser agora um instrumento de perseguição. Muito obrigado, pastor Vanderlei. Tem uma coisa que me deixou muito curioso ao longo da explicação que o pastor Vanderlei foi dando. Nós começamos a ver que existe sim uma relação entre a política. Depois da Revolução Francesa, os Estados estabeleceram-se como laicos, houve laicismo e tudo mais, mas ao longo da explicação vimos que, na verdade, os Estados Unidos nunca optou por esse sistema de laicismo. Aliás, ele diz que é um Estado laico, mas na prática, não é isso que nós vemos. Os Estados Unidos é religioso. Aqui em Angola, outros países colocam a mão por cima da Constituição da República, mas eles colocam a mão por cima da Bíblia. E, pastor, uma pergunta. Eu sei que estamos a voltar um pouquinho, mas é importante fazer isso. Pastor, será que isso pode ser um dos segredos dessas nações, na verdade? A religião dele, o progresso que eles têm, de certa forma, está relacionado pelo fato deles acreditarem num Deus e no Deus criador dos céus e da terra, porque nessa segunda explicação que o pastor dá, os Estados Unidos surgiu exatamente por conta de algumas pessoas que fugiram à perseguição, se estabeleceram, a terra, na verdade, acolheu, né, a mulher que fugia à perseguição e constituíram um Estado. Será que o progresso desse país, enquanto país, é influenciado também por isso, pela crença num Deus soberano? Sim, muito bem, José. É uma excelente questão. Eu disse que os impérios sempre estiveram em relação com o povo de Deus, em relacionamento com o povo de Deus. Então, vamos lembrar alguns eventos, né, que nós podemos considerar como sendo arquetípicos. O Egito, né, foi abençoado através de José, porque o Egito acolheu a família de Jacó. Ora, veja que a Bíblia está dizendo que a terra, que nós chamamos de América, né, acolhe o povo de Deus.
no final da Idade Média. Mas lá no passado longínquo, né? Então, vocês lembram da história, José é vendido como escravo, ele prospera no Egito, ele se torna o governador do Egito, e o Egito, então, abriga, né? Acolhe a família de José. E aí o Egito foi abençoado. Deus abençoou o Egito por causa do povo dele, né, que estava lá. Nós podemos lembrar também, mas aí devemos lembrar ainda, né, que o Egito depois, né, quer escravizar os israelitas e chegou a escravizá-los. Então há uma relação, né, bivalente do império com o povo de Deus no Egito. Primeiro o Egito socorre, né, o povo de Deus, que é a família de Jacó, os israelitas, e depois o Egito, né, mudou a atitude e então escravizou os descendentes de Jacó. Pois bem, podemos lembrar também, né, eventos bíblicos, como, por exemplo, os episódios envolvendo a rainha Esther, Mardoqueu e o Império Persa. Então, os persas também eram promotores da liberdade religiosa, quando eles assumiram, né, o controle da Babilônia, de Nabucodonosor, Belsazar. Então, Ciro, né, deu liberdade religiosa aos povos, né, que lá estavam, especialmente aos judeus. Depois, alguns imperadores persas, né, chegaram a financiar a reconstrução de Jerusalém. Nós lembramos do decreto de Artaxerxes, né, de 457, dando liberdade para os judeus de voltarem para Jerusalém, né, reconstruírem a cidade, não pagarem mais impostos e terem liberdade religiosa. Mas no tempo da rainha Esther, a mesma Pérsia quis banir os judeus da face da terra, por influência de Amã. Então, Amã é um elemento, né, que é apresentado como adversário dos judeus. Isso está no livro da Rainha Esther, ou no livro sobre a Rainha Esther. Então, Amã manipula o rei Assuero. E aí, a Pérsia de Assuero, que era aliada do povo de Deus, dos judeus, né, então faz um decreto para eliminar o povo judeu. Então, é a relação ambivalente do império, né, com o povo da aliança, o povo que mantém a lei de Deus. E se você ler com cuidado Esther, capítulo 3, verso 8, né, vai perceber que os judeus foram perseguidos na Pérsia por causa da lei de Deus. E Amã diz assim a Assuero: há um povo no teu reino cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, pelo que não convém ao rei tolerar esse povo. Então esse é o relato, né, no livro de Esther. O Império Romano também tem uma história parecida nesse aspecto. O Império Romano terminou abrindo espaço, né, para os cristãos. Eles se disseminaram pelo Império Romano. Mas aqui e ali o Império queria destruir os cristãos. Há um momento em que o imperador se torna um cristão, né? Então, a bênção de Deus pode estar sobre o Império, né, no contexto em que o Império é favorável, abre espaço, sabe, dá liberdade, né, para o povo de Deus servir a Deus. Mas, quando o Império passa a perseguir o povo de Deus, a gente pode se lembrar do Egito, né, que cai em desgraça com as 10 pragas, o Império da Pérsia depois que cai nas mãos, né, do Império de Alexandre. Então, quando o Império passa a perseguir o povo de Deus, então é a bênção de Deus a retirada dele. Então, com certeza, Josarias, nós podemos afirmar que a América, por ter dado guarida aos protestantes, por ser a nação da Bíblia, né, uma nação protestante, uma nação com muito culto, muita atividade religiosa, seguramente a bênção de Deus está sobre essa nação. Há muitos inventores americanos, né, eles desenvolveram muitos equipamentos, patentearam muitas coisas, sabe? Parece que existe assim uma bênção na criatividade, na inventividade, né, da parte do povo americano. E isso impulsionou a riqueza americana, o crescimento da nação. Mas, no momento previsto, né, na profecia bíblica em que na terra surge, né, a imagem da besta, aí então o império de aliado do povo de Deus se converte num poder perseguidor do povo de Deus. E aí a bênção de Deus não permanecerá sobre essa nação. Ok, Josarias? Então, aí está esta relação, né, ambivalente, como estou chamando, do império com o povo, né, a comunidade que mantém a aliança com Deus e que guarda a lei de Deus. Muito bem, pastor Vanderlei, foi muito explícito. Então, lá está.
Pastor, nós também temos outras questões aqui que nos apocou, então, nos últimos tempos. A questão acerca do sábado. Ao longo da explanação do pastor, nós vimos que, prontos, muitas coisas foram proibidas quando o Estado se estabeleceu. Na verdade, as pessoas tinham liberdade, mas liberdade só de fazer o que era bom, não é? E, inclusive, houveram... O que era bom aos olhos dos líderes, né? Exato, o que era bom aos olhos dos líderes, né? Que eles podiam fazer naquele dia específico. Agora, pastor, nós gostaríamos de observar também a questão do sábado. Falou-se muito da COP26, COP27, COP28. Todas as COPs, na verdade, as pessoas diziam que dessas COPs nós caminharíamos para uma questão da implementação do domingo, não é? Nós gostaríamos de enxergar também o que temos acerca da questão do sábado, no contexto social profético atual. Os Estados Unidos está a ser governado por Donald Trump, vai ser estabelecido o decreto dominical e tudo mais. Será que isso também, de certa forma, não é alarmismo para algumas pessoas? Porque nós questionamos sempre. O Biden vai levantar um decreto dominical, o Biden sai. Foi o Bush sai. O Barack Obama sai. Bom, falando de forma regressiva, mas é importante compreender. O que é que nós devemos prestar atenção nessa questão? Especialmente da implementação do sábado, do domingo, em substituição ao sábado, propriamente quanto ao decreto dominical. Temos algo que precisamos prestar atenção no contexto social profético atual dos Estados Unidos? Bom, perfeitamente, Joselias, é uma questão importante. E veja, eu gostaria de dizer, né, no início da resposta, que nós nunca vamos saber se será um governo de direita ou de esquerda. Não saberemos se será o Donald Trump ou o próximo depois dele, né? Não há como nós sabermos isto. Isto seria como marcar uma data, sabe, para os últimos acontecimentos. Nós não temos essa condição. Pode até ser que isso aconteça em um curto e médio prazo, e pode ser que os acontecimentos mudem e a história avance mais décadas à frente. Muito mais do que nós imaginamos. Isto só Deus sabe. Então, algumas pessoas estão dizendo, olha, é um governo de direita que vai promulgar um decreto dominical. Não, nós não temos nenhuma condição de saber disso. É um governo de esquerda, nós também não temos condição. E veja, eu vou sinalizar 2 pontos, né, para as pessoas tirarem isso da cabeça delas. O Papa João Paulo II, que foi Papa até pouco mais de 15 anos, né, publicou uma encíclica sobre o domingo, chama Dies Domini. Está na internet, todo mundo pode abrir e ver. Então, aquele Papa defendia lei dominical. E está na encíclica dele. Literalmente, ele fala que a legislação das nações tem o dever de sacrificar o domingo. Está lá na encíclica do Papa. Pois bem, o João Paulo II era um aliado do Ronald Reagan, inclusive na Guerra Fria. Né? Para a queda do comunismo, o Papa teve um papel importantíssimo. Ele era da Polônia. E ele era um Papa de direita, vinculado, né, a um governo de direita, que era o governo de Ronald Reagan. Pois bem, mas agora nós temos um Papa que é um teólogo da libertação, ele é um marxista, ele é um esquerdista, o Papa Francisco, e ele lançou uma encíclica que chama-se Laudato Si, louvado seja. A encíclica Laudato Si tem uma capa verde, está na internet para todo mundo abrir em várias línguas, né? E ele defende, então, que a Terra só poderá se equilibrar novamente no ecossistema, né, quando a Terra passar a descansar um dia por semana. Está lá na carta do Papa, no livro, né, que ele mandou para todas as comunidades cristãs. Laudato Si. Então ele diz, o Criador estabeleceu isso, né, o Shabá. Só que o Shabá do Papa é o domingo, e não o sábado do 7º dia. Pois bem, então 2 papas, um de direita e um de esquerda, defendem, ou já defenderam, né, uma lei dominical. E o mais interessante é que o João Paulo II, que era de direita, né, falava da lei dominical no contexto religioso, das igrejas. O Papa Francisco lançou, né, para o mundo, para além dos limites da religião das igrejas, porque ele lidou com o assunto do domingo, né, no contexto da ecologia. Então ele diz, o ecossistema só vai se equilibrar de novo, a Terra só vai se equilibrar quando os seres humanos voltarem a descansar um dia por semana, conforme Deus mandou, na sua lei. Só que o dia do Papa é o primeiro da semana e não o 7º.
Então, Josarias, veja, aí nós temos 2 papas de orientações bem diferentes. Um europeu, de direita, conservador, e um sul-americano, né, teólogo da libertação, marxista, um papa de orientação política de esquerda. Veja como ele é amigo do presidente Lula, né, não gosta do Milei, do país dele, né, e assim por diante. Por outro lado, veja, nos Estados Unidos, né, então, o presidente Joe Biden é o defensor da ecologia. Ora, então, seria totalmente natural, coerente, né, que ele, que é um presidente, um político, aliado a essas bases políticas, né, que defendem o ecossistema, leis mais rígidas, né, em relação à exploração do meio ambiente, que ele se interessasse pelo domingo, pelo decreto dominical. Mas o Papa, ou melhor, o presidente, né, o futuro presidente Donald Trump, também poderá fazer isso, porque ele é ligado às bases religiosas, como eu já mencionei, e então ele poderá fazer a mesma coisa. Então, nós não temos como saber, nem se será no pontificado de Francisco, e no governo de Joe Biden, e nem no pontificado do próximo Papa, e nem no governo de Donald Trump. Isso é uma coisa que só Deus sabe. O que nós devemos fazer é acompanhar os acontecimentos, estar atentos, né? Muitas pessoas estão, assim, indiferentes, elas não sabem de nada que está acontecendo. Elas acham tudo isso que nós estamos falando aqui uma grande besteira. Então, estas estão alienadas da profecia bíblica, estão alienadas dos acontecimentos. E a gente tem que lembrar que Mateus, né, Jesus fala de 5 virgens que tinham azeite na sua botija, né? Elas tinham luz com elas, e 5 que não tinham azeite. Então, há muitos cristãos hoje, né, na condição das virgens nécias. Eles não têm uma relação com Deus, eles não estudam a palavra de Deus, eles não estudam as profecias, eles não querem dar ouvidos, né, ao que as profecias dizem. Eles são como as virgens que não têm azeite na botija, na lamparina, né? Aquelas que tinham azeite na lamparina e encontraram o noivo quando ele veio, né, são as que representam aqueles que, segundo o mandado de Jesus, né, vigiam e guardam. Vigiar e guardar. Então, esta é a ordem que Jesus dá, por exemplo, para Laodiceia, né? Veja, Apocalipse capítulo 3, versículo 20 versículo 19. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado, né, vestiduras e colírio. Olha o colírio aí, para ungir os olhos, né? O colírio aqui está em paralelo com o azeite, sabe? A presença do Espírito, para dar o discernimento, né, de entender a profecia e conseguir aplicá-la. Então, Josarias, nós não podemos ser nem sensacionalistas, marcadores de datas, e não podemos ser também alienados. Nós temos de seguir o conselho de Cristo, de estar em vigilância. Você falou sobre o sábado e domingo, né? Então, deixa eu dar um panorama sobre isto. Josarias, quando o faraó recebeu Moisés, né, que queria levar o povo de Israel embora, o faraó não quis que eles continuassem guardando o sábado. Isso está claro em Êxodo capítulo 5. Então, por causa do sábado, ele estava com uma questão séria contra os israelitas. A Pérsia, como eu mencionei, fez um decreto de morte contra os judeus por causa das leis, né, que eles obedeciam, incluindo o sábado. O Império Romano, né, fez um edito de Constantino para guardar o dia do sol, que é o primeiro dia da semana. É interessante, então, eu quero lembrar isso aqui, e você pode buscar na internet uma hora, né, imagens, você pode digitar no Google, né, assim, egípcios adorando o sol. Pode escrever em inglês, se for o caso. Egyptians worshiping the sun. E você vai ver, então, vários papiros, né, que mostram os egípcios adorando o sol. Os egípcios eram adoradores do sol. Os babilônios eram adoradores do sol. Os persas também. Os gregos também. Os assírios também. E há imagens, né, achados arqueológicos de todos esses povos adorando o sol. E aí Constantino também era um adorador do sol. Daí ele fez o edito, né, de Constantino para guardar o dia do sol. Então, eu costumo dizer que Constantino, né, o imperador romano do quarto século, fez a transição da adoração do sol para a guarda do dia do sol. E aí nisso, né, os impérios estão todos conectados, porque todos eles foram adoradores do sol. E Roma, né, passa a ser
guardadora do dia do sol, a partir do edito de Constantino. Aí tem um argumento, né, dizendo que Jesus ressuscitou no primeiro dia, etc., mas isso não é bíblico. Depois vem o Império dos Papas, né, e aí os papas trazem para o catecismo romano, católico romano, né, o princípio do domingo, guardar domingos e festas. Estamos numa linha de continuidade do Egito, né, até o Império dos Papas. E o Império Americano, né, foi fundado com as colônias, né, com o objetivo de preservar o domingo, dia do Senhor, por força de lei. Isso está na história americana amplamente. Então, quando a gente fala hoje, né, de 6x1 ou 4x3, essas agendas, né, o que está em pauta é o descanso da terra e o descanso do comércio. E esse descanso caminha para uma lei dominical. Isso é uma tradição na América, faz parte da história americana e é uma tradição dos impérios, a adoração do sol ou a guarda do dia do sol. Por isso, Josarias, a gente chega em Apocalipse 13, né, e consideramos que a marca da besta será, né, uma distinção que o império coloca sobre as pessoas, né, que guardam a lei do império, que em vez de mandar guardar o sábado dos 10 mandamentos, manda guardar o domingo. E o selo de Deus no Apocalipse é a distinção do povo de Deus, né, que guarda a lei de Deus. Então são duas leis previstas no Apocalipse. Uma que já existe, a lei de Deus, e tem um povo que guarda essa lei. E aí uma que já existiu e que deverá voltar a existir, porque os papas já pediram isto, né, que é uma lei diferente da lei de Deus. Então, aqueles que guardam a lei de Deus são súditos do reino de Deus. Os que guardam a lei da besta são súditos do reino da besta. São dois povos diferentes no Apocalipse. Você tem de escolher de que lado você vai ficar. E escolha com a consciência voltada, né, para a palavra de Deus. A lei de Deus nos manda descansar no 7º dia, porque Deus, após criar todas as coisas, né, descansou no 7º dia. Então, quando nós falamos isso, não é uma exclusividade adventista. A lei dominical é uma questão enraizada na história dos impérios, com inúmeras evidências, né, de um conflito, sabe, dos impérios contra a lei de Deus. Eu mencionei de passagem alguns pontos. Ok, Josarias? Pastor Vanderlei, eu gostaria de inserir uma questão nesse ponto. Não sei se o pastor Vanderlei ouviu falar. Nós temos aqui até um comentário do nosso amigo multitratamentos vencedor. Ele falou, e nós estamos acompanhando, falou um pouquinho dos ETs, mais prontos. Mencionou um pouquinho acerca do projeto 2025. E está-se a falar muito sobre o projeto 2025. Ele diz aí, o ET apareceu no Pentágono 2000. Mas a questão aqui que resta é a questão do projeto 2005. Aqui em Angola, 2025, aqui em Angola, está-se a falar também muito sobre o projeto 2025. Nós gostaríamos que o pastor Vanderlei, se calhar, tecesse um pouquinho sobre isso e nos dissesse. Há uma relação do estabelecimento do decreto dominical, ou seja, da substituição do sábado do domingo. Existe uma relação com esse termo, esse projeto 2025. O que é esse projeto 2025, na verdade, é? Será que não é alarmismo também? Isso faz parte da profecia? Nós podemos enxergar isso no contexto atual, na verdade, para a substituição do dia sagrado pelo dia que eles acharem conveniente? Muito bem. Josarias, Ellen White, né, que é uma mensageira para o povo de Deus nos últimos dias, fala para nós claramente assim, que o povo de Deus deve viver preparado como se Jesus viesse hoje, ou amanhã. Né? Mas viver como se ele viesse daqui a 100 anos. Quer dizer, estar preparado em comunhão, né, em conexão com Deus, como se ele pudesse vir de imediato. Porque, de fato, pode vir. Se nós morrermos amanhã, Jesus voltou para nós amanhã, porque acabou tudo para nós. Né? E viver, Ellen White quer dizer trabalhar, estudar, planejar, executar as coisas como se ele viesse daqui a 100 anos. Então, isso é de uma grande sabedoria, sabe? Então, o povo de Deus não pode se estressar, não pode se angustiar, não pode mudar seus planos, né, por causa de uma data estabelecida por algum plano humano. É a palavra de Deus que determina nossos planos, nossas atitudes, né?
E então ela, muito sábia, diz assim: está preparado como se ele viesse hoje ou amanhã. Mas viver, trabalhar, planejar, estudar, como se ele viesse daqui a 100 anos. Então isso é sábio. Agora veja, Josarias, eu tenho mais cabelos brancos, né, do que os jovens da sua idade. Eu era pastor, né, já em 1992, por ocasião da Eco 92, foi a conferência do clima, sabe, no Rio de Janeiro, aqui no Brasil. Naquele tempo, muita gente achava, né, que o decreto dominical sairia, né, na Eco 92. É interessante que as pessoas tenham essa expectativa, porque isso mostra que elas estão atentas aos acontecimentos. Mas não é certo que elas fiquem falando por aí, né? 2025, né? Vai acontecer isso e aquilo, porque nós não sabemos. Não sabemos o que vai acontecer. Uma lei dominical nos Estados Unidos, né, deverá ser discutida amplamente. E Ellen White também fala sobre isso. A questão do domingo será amplamente agitada. Quer dizer, vai aparecer na imprensa, na internet, nos debates, sabe, do Congresso, né, nos debates do Judiciário. Então, esta questão será discutida amplamente. O que nós podemos dizer é que ela tem começado, né, a ensaiar essa discussão, com as 2 encíclicas papais. E aí eu posso citar também projetos como The Sunday Alliance of the United States, né? Aliança do Domingo dos Estados Unidos, The European Sunday Alliance, a Aliança Europeia do Domingo, né? O The Green Sabbath Project, o projeto do Sábado Verde, né? Então, há muitos projetos, iniciativas, mas elas não ganharam ainda o debate público. Então, isso é uma realidade. E elas vão ganhar, porque isto não vai acontecer sem um amplo debate público, na imprensa, nos meios de comunicação, nos estados, sabe, nas assembleias, assim por diante. Então, isso vai acontecer diante dos nossos olhos. E aí, nós não podemos esperar isso acontecer para estarmos preparados, isso que eu quero frisar. Então, a mensageira de Deus diz assim: devemos estar preparados como se ele viesse hoje ou amanhã. Mas viver, trabalhar, projetar, como se ele viesse daqui a 100 anos. Então, nenhum de nós, nenhum adventista, nenhum cristão, né, de bom senso, vai ficar falando de 2025 com base num projeto, numa perspectiva, uma possibilidade, e aí começar a querer mudar para o campo, para a fazenda, sabe? Para as montanhas, né? Não, não é hora disso acontecer. O povo de Deus tem uma missão nas grandes cidades, para terminar a pregação do Evangelho. E então, alguns alarmistas, sensacionalistas, eles terminam atrapalhando, sabe, quando eles fazem isto. Então, Ellen White também fala assim: quando o decreto dominical começar a ser implantado, né, aí é o tempo do povo de Deus deixar as grandes cidades. Mas o povo de Deus tem de permanecer nas grandes cidades para abençoar as grandes cidades, para evangelizar as grandes cidades. Ok, Josarias? Então, nós não sabemos nada acerca do tempo. Nem se é 1 ano, se são 10 anos, são 50 anos. Esta questão do tempo pertence exclusivamente a Deus. A nós pertence estar em estado de vigilância e oração. E trabalho. Ok, muito obrigado, pastor Vanderlei. Saudações a todos que estão a acompanhar. Partilhem o nosso vídeo para que mais pessoas consigam ver. Saudações a todo o pessoal que nos acompanha a partir do YouTube, para todos que nos acompanham a partir da nossa página principal, GAC Brasil, para quem nos acompanha a partir do GAC Angola. De recordar que nós estamos a transmitir com o pastor Dornelles, estamos a transmitir a partir de Luanda, não é? GAC Angola, e o GAC Brasil também é uma parceria entre o GAC Angola e o GAC Brasil, não é? Estamos aqui hoje com o pastor Vanderlei Dornelles e estamos a falar um pouquinho acerca do panorama profético. Estamos a tentar observar a questão dos Estados Unidos no panorama profético, um tema muito importante para os nossos dias. Pastor Vanderlei, nós temos pouco tempo agora, não é? A previsão era de 1 hora e 30 minutos, mas cremos que agora já consumimos 1 hora e 10 minutos, temos sensivelmente 20 e tal minutos. Mas antes temos aqui algumas perguntas, antes de eu dar mais tempo, com certeza o pastor Vanderlei tem muito para contar para nós, resumir o possível, nós agradecemos muito pela capacidade de síntese. Pastor, dentre as perguntas que recebemos aqui, tem algumas perguntas que nós gostaríamos de adicionar. Qual deve ser o nosso posicionamento enquanto jovens adventistas, não é? Tendo conhecimento dessas questões. Os jovens parecem que vivem numa letargia tal,
Pelo menos aqui onde nós estamos, os jovens estão mais inclinados nas músicas do que nas outras coisas, não estudam as profecias. Nós temos conhecimento destes todos os acontecimentos. Qual deve ser o nosso posicionamento enquanto jovens? Muito bem, obrigado pela pergunta. Vejam, um jovem adventista, um jovem cristão, né, que conhece a profecia bíblica e sabe das coisas que vão acontecer, esta deve ser uma pessoa sensata em tudo que ela faz. Em primeiro lugar, nós não podemos usar estes fatos, estes conhecimentos, né, para provocar as pessoas. Nós temos de falar disso, né, de forma clara, de forma sensata e lúcida, para mostrar para as pessoas que a palavra de Deus é inteligente, é coerente, né, é lógica, e que ela está se cumprindo através dos acontecimentos, né, grandiosos do mundo. Então, essa deve ser uma atitude, sabe, de ensino, de compartilhamento, né, da compreensão que o povo de Deus tem acerca da profecia bíblica. Além disso, eu quero dizer, os jovens adventistas devem aproveitar o tempo que têm para trabalhar para Deus. Nós não sabemos quanto tempo mais, né, a Igreja de Deus poderá ter liberdade no mundo para proclamar o Evangelho, para abençoar as pessoas, né? Quanto tempo mais vai durar o estado de liberdade religiosa, né, que há, em que a pessoa pode ter a religião que ela quiser. Então, nós temos de aproveitar o tempo que temos para testemunhar, para evangelizar, para discipular, para ensinar as pessoas, né? Para orientá-las, para ler a Bíblia para elas, para ensinar a Bíblia para elas. Então, esse deve ser o nosso posicionamento. O povo de Deus deve aproveitar a oportunidade que tem para cumprir a sua missão, fazendo o bem para as pessoas, se aproximando delas, para ensiná-las, para testemunhar para elas e para pregar o Evangelho do Reino. Então, a primeira atitude, né, sensatez, prudência e uma atitude de diligência em trabalhar para testemunhar. E aí eu quero lembrar o que também Ellen White fala. Ela diz assim, que o povo de Deus não pode usar, né, o conhecimento que tem, as verdades em que acredita, né, para fustigar o mundo, fustigar os governos, as demais religiões, né? Não é nosso papel. Os acontecimentos vão tomar lugar, né, no tempo em que eles estão previstos. Nós não podemos nem atrasá-los e nem antecipá-los. Nossa atitude, né, deve ser de submissão a Deus. Cumprir com a nossa missão de testemunhar do Evangelho, do plano da salvação, da profecia bíblica, e esperar que o tempo, no seu momento, né, tome lugar, segundo os planos de Deus. Ok, muito obrigado, pastor Vanderlei. Existe, na verdade, nós entendemos que quando o decreto medical for assim decretado para o pleonasmo, cremos que todos os países do mundo, na verdade, terão de associar-se a isto, não é? Nós aqui em Angola vamos receber o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Eu acho que amanhã, segunda-feira, teremos a presença do Joe Biden aqui em Angola. Como é que o pastor encara isso, na verdade, na perspectiva profética? Essa proximidade que os Estados Unidos vai mantendo com alguns países, especialmente a África. Geralmente, a questão de África está muito mais afastado os planos que se elaboram. A África sempre recebe por último, como se fosse um elemento passivo e que só segue, na verdade. Será que nós, enquanto angolanos, no panorama profético, que nós estamos a entender que os Estados Unidos encara-se muito bem nesse panorama, nós vamos receber a visita do Joe Biden aqui em Angola, na segunda-feira. Como é que nós devemos encarar essa unificação entre o nosso país, Angola, com as questões com os Estados Unidos da América? Como é que nós podemos alertar as outras pessoas acerca disso, né? Muito bem. Josarias, nós cumprimos nosso papel, né, pregando as 3 mensagens angélicas, anunciando a hora do juízo, né, que começou em 1844, chamando as pessoas para adorar o verdadeiro Deus criador dos céus e da terra, ensinando para elas, né, o mandamento da lei de Deus que manda guardar o sábado, ensinando as pessoas a adorar o único Deus criador, né, e não as coisas, sabe, não os ídolos deste mundo. Nós cumprimos nossa missão quando pregamos a segunda mensagem, alertando as pessoas acerca dos pecados de Babilônia, né, imortalidade da alma, santidade do domingo e muitas outras coisas. E a terceira mensagem, alertando contra a marca da besta. Se alguém adora a besta, a sua imagem, você vai receber do vinho da cólera de Deus. Então, nós temos de proclamar. E isto deve ser uma coisa feita com inteligência, com prudência, no mundo de hoje. Nós não podemos
recuar, né, diante das dificuldades, dos desafios. Nós temos de avançar, mas sempre com prudência. Com prudência, porque o povo de Deus tem de mostrar para o mundo, né, que é um povo inteligente, que é um povo prudente, que é um povo sensato. Então, vejam, frequentemente a gente vê, às vezes vem um presidente, né, e as pessoas parecem com faixas, né, contra aquele presidente, contra o partido dele, contra isso, contra aquilo. Isto jamais deve ser a atitude do povo de Deus. Nós não devemos nos envolver, né, em questões de militância política. Os servos de Deus cumprem seu dever civil, né, votando no melhor candidato possível. E uma vez que vota, orar, né, para que esse governo dê certo, para que faça justiça, para que faça um bom trabalho, né, para minorar o sofrimento dos pobres, assim por diante. Mas assumir militância política, levantar uma bandeira, um cartaz, isto jamais deve ser o papel do povo de Deus. Então, o povo de Deus deve agir com prudência, com sensatez e sabedoria, para cumprir a sua missão, que é proclamar as 3 mensagens angélicas. E, por desdobramento, né, toda a mensagem bíblica, porque nessas 3 mensagens, né, todo o evangelho está condensado. Ok, mais uma vez, muito obrigado, pastor Vanderlei. Então, nós estamos já nas considerações finais, mas eu não gostaria que terminássemos sem antes pedir ao pastor Vanderlei, se calhar houve alguma coisa que escapou, que não foi dito, se calhar em fase de conclusão, não é? Gostaríamos de dar o tempo ao pastor Vanderlei. E também tem uma pergunta que o nosso querido Cláudio de Souza fez, não é? Ele perguntou se os ventos serão soltos, de acordo com o Apocalipse capítulo 1 a 3. Com esse novo panorama profético, com a presença o panorama profético atual dos Estados Unidos, será que os ventos do Apocalipse capítulo 7, será que eles serão soltos? E eu gostaria de introduzir essa questão e, para já, o pastor aproveitar para fazer as considerações finais e deixar as observações. Muito bem. Então, Apocalipse 7 fala que Deus comissiona, né, 4 anjos de segurarem os ventos para que eles não soprem, né, e danifiquem a terra, o mar e as árvores. Então, esse dano feito à terra, o mar e as árvores é o dano depois, né, visto no contexto das 7 pragas. Então, os anjos de Deus já estão prontos, sabe, para derramar, né, esses juízos de Deus sobre o mundo. O mundo, né, é injusto e pecaminoso. Mas Deus manda segurar até que os seus servos sejam selados, que eles sejam amadurecidos, sabe, que eles se desenvolvam espiritualmente, né, que eles conheçam a palavra de Deus e estejam solidificados na verdade bíblica. Então, quando uma vez que o Espírito Santo batizar o povo de Deus na chuva serôdia, ele terminar a sua missão no mundo, né, então os ventos poderão ser soltos, e aí as 7 pragas serão derramadas. Então, os ventos aqui e as 7 pragas são a mesma coisa. Agora, veja, é interessante que Ellen White fala das 7 pragas também, como o Apocalipse, né, mas ela diz que antes das pragas haverá muitos desastres naturais. Veja que ela também profetiza, né, falando desde o século XIX, ela diz que muitos desastres naturais, terremotos, tsunamis, grandes incêndios, né, secas, tufões, furacões, inundações, guerras, violência, né? Então ela enumera todos esses fatos, né? Ela diz, o mundo vai ser acometido, né, por várias dessas catástrofes antes das 7 pragas. Então, o nosso mundo já está nessa condição. Nós estamos vendo a sociedade humana, né, se entregando às drogas, aos vícios, a política, né, se degradando, e os fenômenos naturais, né, mostrando um esgotamento, sabe, do ecossistema. São desastres naturais, não é ainda a ira de Deus, né? A ira de Deus virá através das 7 pragas. Então, esses serão os ventos soltos. Eu gostaria, então, de, como última palavra, Josarias, dizer que o povo de Deus deve estar atento, né, aos acontecimentos. O povo de Deus deve ser a luz das nações. As pessoas não sabem o que está acontecendo. Para onde o mundo vai caminhar? Elas estão indo, né, assim, sem discernimento. E cabe, né, ao povo de Deus, que é a luz das nações, levantar e resplandecer, de forma prudente, sensata e inteligente, proclamando a verdade bíblica, né, e no espírito cristão, né, de amor,
de aceitação, trabalhar para preparar o mundo para a segunda vinda de Cristo. Então, para mim, esta deve ser a nossa atitude, aquilo que é o mais essencial no contexto em que nós vivemos. Ok, muito obrigado, pastor Vanderlei. Muito obrigado mesmo pelas recomendações. Sempre que o GYC Angola, GYC Brasil, solicita sempre o pastor para um tema, agradeceríamos que o pastor sempre estivesse aberto para aceitar. Nós queremos aprender ainda muito, muito, e queremos aproveitar o pastor. Precisamos espremer o pastor até ficar magrinho. Então, queremos aprender o suficiente. Nós agradecemos muito aqui em Angola, todo o pessoal do GYC aqui em Angola e Luanda, manda um forte abraço para o pastor. Ok, muito obrigado, José. Exato. É um grande prazer estar com vocês. Eu já estive falando para Angola algumas vezes, e o pastor Nito, né, que é pastor de vocês aí, ele tem me convidado para ir a Angola pessoalmente, e pode ser que em 2025 a gente consiga fazer isto, e se for possível, será um grande prazer poder conhecer muitos de vocês pessoalmente, né, e estar neste país. Eu tenho um cunhado que já morou em Angola um tempo, depois voltou para o Brasil, e ele contava muitas histórias daí, e a gente sabe que é um povo sincero, amante da palavra de Deus, e muito sincero em cumprir a vontade de Deus. Nós temos muitos alunos no NASP, né, que são de Angola, então já temos um relacionamento com Angola, né, já há muito tempo. Então, muito obrigado pelo convite, foi um prazer, foi uma honra até poder participar desta live, e eu espero que muitas pessoas sejam abençoadas, né, através das explicações que fizemos. Muito obrigado, pastor Vanderlei. Agradecemos muito, muito, muito. E nós estaremos aqui expectantes para receber o pastor. Estaremos expectantes para receber o pastor aqui em Angola. Nós vamos preparar quiçangua. O pastor vai conhecer a famosa quiçangua de Malães. Vamos preparar o pastor. Está bem, será um dia. Sim, obrigado. Então, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Agora vamos entrar em contato com a nossa equipa do GYC Brasil. Agradecemos. Olá, Elisa. Olá, Leandro. Nós agradecemos, um forte abraço para vocês. E nós estamos daqui, desse outro lado de Angola, a transmitir para vocês. Nossa, que live especial, né, Lê? Fala sério. Com toda certeza. Quanta coisa boa. Minha cabeça ficou assim, borbulhando várias vezes sobre esses temas e tudo. E quando o pastor falou, né, dos monumentos que tem nos Estados Unidos, eu fiquei pensando, falei, nossa, foi meio que aparecendo um monte de informação na minha cabeça. Achei incrível, achei muito legal. Não é? É isso que eu também achei. Fiz várias associações também quando ele falou a respeito dos impérios antigos que tinham adoração ao sol e tudo mais. Sim, e você vê que é interessante que tudo se conecta, leva lá para o tempo do Egito, não é? Que tudo surgiu de lá e tal. Isso é muito interessante de aprender e de saber, né? Com toda certeza. Adorei aquele paralelo que foi feito entre a mulher sendo acolhida pela terra, o povo de Israel sendo acolhido no Egito e eu. Sim. Como eu nunca pensei nisso antes. Exatamente. Foi muito bom. Bom, você que está na sua casa, se você gostou, você já sabe o que tem que fazer, né? Lê, o que a pessoa tem que fazer? Explica para ela. Só para dar. Primeiramente, vamos dar todo aquele passo a passo de novo, tá? Primeiramente, nós convidamos essas pessoas a nos seguirem nas nossas redes sociais, o @GYC Brasil, e também agora dos nossos amigos do GYC Angola. Sigam nessas redes sociais para que vocês não percam nada. Compartilhem também esse vídeo que foi passado aqui para os seus amigos. Por quê, Elisa? Por que mesmo? Porque coisa boa deve ser compartilhada, não é mesmo? Exatamente. A ordem de Jesus foi que o evangelho fosse pregado a todo mundo para testemunho de todas as nações. Isso aqui também faz parte. Com certeza. É online, mas ele vai para muitos lugares, tanto aqui que está internacional. Então, aproveita e compartilhe com seus amigos internacionais também, não é? Exatamente. Bom, para a gente finalizar 100%, Lê, você faz uma oração para a gente, por favor? Com certeza. Oremos. Pai amado que habita nos altos céus, quão maravilhoso o Senhor é. Muito obrigado por nos ensinar tanto e por nos dar luz a respeito desse tema, e também por nos dar a oportunidade de ainda falar a respeito desse assunto, enquanto ainda temos liberdade para isso. Para que mais pessoas, Senhor, abram seus olhos e também entrem em contato com a verdade, e busquem o Deus único que pode nos salvar, que pode nos redimir, e que pode, Senhor, nos proteger. E, sobretudo, também nos prepara para receber o Senhor nas nuvens dos céus, desde ontem, se possível for, e até o momento da sua volta, Pai. Que cheguemos à semelhança do caráter de Jesus, em amor a Deus, amor ao próximo, e sobretudo também guardando os teus mandamentos, estando atentos ao tempo em que vivemos e falando disso para outras pessoas também.
Em nome de Jesus, Pai, abençoamos nós que estamos aqui, os nossos irmãos da Angola e de todas as outras partes do mundo. Que o Senhor venha estar indo de encontro à necessidade de cada um de nós e que avancemos juntos para o finalizar dessa obra, por Jesus. Amém. Amém. A gente se vê na próxima live especial de UAC Brasil e de UAC Angola.